Como fazer o ChatGPT pensar e escrever como você? Gente, se eu pudesse dizer assim, o que mais me pedem na minha mentoria premium de advogado, tem tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. O que as pessoas mais te pedem? Com certeza, esse é o number one. É você fazer o ChatGPT pensar e escrever como você. Porque hoje a pessoa tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem uma IA, mas parece que a IA é outra pessoa e que escreve totalmente diferente, com uma escrita inclusive robótica, enfim. Cara, essa é a solicitação número um. Então, estava ansioso para essa aula porque vai ter muita gente que vai sair diferente aqui da aula, tá? Pessoal, quem está chegando pela primeira vez aí e não me conhece, dá um aí para eu saber que você chegou pela primeira vez. Quem já assistiu 20 aulas minhas, bota 20. Quem já assistiu 100 aulas minhas, bota 100. Meu nome é Felipe Ascenso, sou advogado. Eu moro nos Estados Unidos há 4 anos. Eu tenho um green card, né? E aqui nos Estados Unidos eu atuo principalmente com consultoria para escritório de advocacia, principalmente na parte de marketing, de captação de clientes e de IA, né? Trazer IA para dentro do escritório. Sou criador de IAs. Quando eu digo IA, não é o que dizem por aí, não, um GPTzinho, não. São IAs completas, né? Alguns, inclusive, eu acho que são até usuários dessas IAs, né? Do ADV Genius, do Juiz Prompt Maker. Tô vendo aqui o William tá sempre com a gente, é do ADV Genius. Então, o que eu vou te mostrar aqui é algo de quem cria IA. Não é uma pessoa que simplesmente se intitula engenheiro de IA, mas nunca criou nada, tá? Ó, tô vendo aí, ó, já assisti 5, assisti uma, seja bem-vindo aí, 2, 1 milhão, muito massa. Vamos lá, seja bem-vindo. Gente, a maioria das pessoas, e quem é advogado aqui é muito complicado, porque geralmente você trabalha na advocacia e você tem coisas que são mais ou menos parecidas, né? E fazer, refazer, isso tudo é muito desafiador, né? A maioria inicia o chat toda vez. É uma página em branco. É uma página em branco. Toda vez que você vai usar uma página em branco, troca prompt. Inclusive, usa prompt ruim. Hoje, um dos maiores desserviços que tem na internet são infoprodutores que não sabem nada de IA, nunca criaram uma IA, vendendo prompt genérico por aí. Eu não conheço uma pessoa que produziu algo decente na advocacia com prompt genérico. O que eu vejo o cara usa um prompt genérico, às vezes ele até pagou, e aí o que acontece é que ele tem um retrabalho absurdo, inclusive com jurisprudência inventada, com lei que já foi revogada e por aí vai. Né? A pessoa usa GPT pronto que foi feito por pessoas que você nem sabe como é que foi feito esse GPT ou esse gem, né? E aí o que acontece é que eu não sei se você já criou um GPT. Você já criou um GPT? Ou um Gem? Né? GPT você cria no Chat GPT e o Gem você cria no Gemini. Você já contabilizou quanto tempo demora para criar um GPT simples? Talvez 1 minuto. O que os caras fazem? Eles falam assim: entra na minha mentoria, me paga 50 mil. Aí eu vou te dar o meu pacote de assistentes que eu uso. Mentira, mentira. Eu uso. Como que ele usa se a advocacia dele é diferente da tua? Não vai dar certo. Aí ele chega e fala: nossa, eu aqui treinei. Na verdade, o que ele gerou foi um GPT em 1 minuto, ele colocou umas peças dele lá e ele diz que treinou. Aí qual é o problema? O GPT escreve igual a ele, não igual a você. Não adianta. Pegar prompt genérico de internet e GPT genérico de internet não funciona. Fora a galera que compra GPT milagroso, que não vai escrever como você. Não é nem bem treinado, muito menos vai escrever como você. Aí você passa horas explicando o conteúdo, passa horas revisando, entendeu? Só que tem muito advogado que ainda não entrou na era dos clones. Ainda está na era de prompt ou na era de GPT, sabe? O resultado qual é? Se você já comprou prompt de internet ou já entrou nessas mentorias que o cara te dá o GPT dele aí,
Provavelmente é isso que você sentiu. Texto genérico, com cara de IA, inclusive em linguagem robótica, excesso de travessão, parágrafos homogêneos, nenhum humano escreve parágrafo do mesmo tamanho, sabe? Invenção de jurisprudência e por aí vai. Aí o teu retrabalho é absurdo, aí você gasta mais tempo corrigindo a IA do que se você tivesse feito. Correção manual eterna, medo de plágio, que ainda corre esse risco, né? É, falta de identidade, você lê e você sente que não é, parece que não é você. E a sensação de que a IA mais atrapalha do que ajuda, sabe? Eu não sei se você tem essa sensação quando você usa ChatGPT, Gemini, enfim, as IAs genéricas, né? As IAs genéricas geralmente produzem essa sensação nas pessoas. Só que o problema é que quem paga a conta é você. A quantidade agora de pessoas que está sofrendo processo disciplinar na OAB é gigante por causa de alucinação, fora litigância de má-fé, né? Os tribunais estão aplicando. Porque é o seguinte, é muito fácil você pensar assim, não, eu não vou correr esse risco, porque eu que faço as minhas iniciais, as minhas petições e tal. Agora, e quando alguém faz para você? E se o estagiário fizer? E se o estagiário fizer? E ele não tiver esse zelo? Então, hoje, se a pessoa não tem um clone que o GPT vai escrever como se fosse ele, você tem muito risco inerente, né? Tinha advogado que perdia recurso porque esquecia de assinar a peça antes, entendeu? Agora ele esquece de revisar a jurisprudência, ele confia, e aí os problemas começam a acontecer, né? Porque você fica queimado, né? O cliente chega e fala assim: olha aqui, ó, vou processar, vou buscar meus direitos, porque o cara leva uma litigância de má-fé tribunal falando isso, então é complicado, né, gente? Assim, tô falando isso com muito carinho, porque é óbvio que eu tô aqui como seu mentor nesse processo. E eu não quero que você passe por isso, tá? Tô vendo aqui, inclusive, ó. Sim, já passei por isso. Meus estagiários têm que revisar tudo. O problema tá aí. E se ele não revisar? É o teu nome que vai para cima, né? Imagina se você tivesse um clone. Por que prompt não resolve a vida de ninguém? O prompt é uma instrução pontual, né? Ele funciona para tarefa simples, para resposta isolada, para testes rápidos. É curioso, quando eu quero mais engajamento lá no meu Instagram, eu boto o print de um prompt. Aí a galera aí vai no direct, o pessoal quer prompt. Ai, me dá o prompt, quer prompt e fala que pelo amor de Deus me compartilha o prompt. O prompt tem uma finalidade pontual. Ele tem uma finalidade que não seja para além disso. Então, quando a gente fala de clone, não faz sentido você ficar atrás de prompt. Ele não funciona para um estilo recorrente, porque cada vez que você for usar a IA, e se você depender de prompt, você tem que treinar toda vez a IA para poder usar? Não faz sentido. Imagina se você é um escritório que você já está delegando funções. Você tem que ter um clone seu para delegar a função. Decisões, decisões complexas que dependem da tua presencialidade, dependem de análise de categorias, análise de variáveis, decisões estratégicas de litígio. Né? Eu lembro que na época que eu morava no Brasil, tinha um programa, tinha uma disciplina na coordenação que eu coordenava na Fundação Getúlio Vargas, que se chamava litigation. Era só baseado nisso, decisão complexa de litigação, cuja oportunidade, por aí vai. Então, decisão complexa não rola em prompt. Você tem que ter clone. Escrita autoral, né? Parar com escrita robótica, que você olha e você fala, não tem nada a ver comigo. Pensamento consistente. Varia muito quando você usa o prompt. Você gera uma petição inicial num dia. 3 dias depois você quer gerar outra com o mesmo prompt, já não fica legal, porque o algoritmo da IA muda. Né? E projetos, textos longos, coisas de maior fôlego, né? Tem pessoas aqui que fazem consultoria. Muitos usuários nossos estão na área de consultoria, no ramo de consultoria, no ramo de compliance. São coisas que eles têm que fazer algo mais elaborado. Né? E aí o prompt não funciona.
Por que que não funcionam para certas coisas? Porque cada novo texto você tem que recomeçar, a qualidade oscila, porque muda. Quem que já passou por isso? O prompt estava lindo, Felipe, no chat GPT 4o. Quando o chat GPT atualizou para 5.0 ou 5.2, já não está funcionando do mesmo jeito. Entendeu? O clone, ele é adaptável ao modelo. O prompt é pão quente de padaria. O que pão quente de padaria é? Se você usa o prompt no dia que você gerou, vai funcionar bem. Se você quer usar aquele prompt depois de um tempo, é igual pão quente de padaria. Já vai estar mofado, vai estar duro, já não vai estar legal. Entendeu? Então a qualidade tende a cair com o tempo de um prompt pré-moldado que você às vezes até contratou alguém para gerar para você. A IA esquece quem você é. Alguém aqui já passou, curiosidade, alguém aqui já passou pela experiência de acabar um chat? Ou seja, você usa aquele chat tanto que o chat GPT chega e fala assim: acabou, cria um novo chat para interagir. Quem que já passou por isso? Quando eu usava essas IA genéricas, eu já passei por isso, né? Quando ainda não dava para criar clone, criar prompt. Ó, a Tarine colocou aqui já. Ó, o Jonas aqui já. Cara, eu não sei qual foi a sensação que vocês tiveram, Tairine e Jonas, mas pra mim, pô, dá uma sensação de perda. Por quê? Porque aquele chat você já falou tanto com ele já conhece tanto você, e aí você tem que recomeçar do zero. Deixa eu te falar uma coisa, você que ainda não passou por isso. Todo chat do chat GPT e de qualquer outra IA genérica é finito, não é infinito, ok? Então você vai passar por isso. E aí, se você não tem um clone, já era. Fora as contradições, né? Gera muita contradição, gera muito erro, ele esquece. Existe um conceito em engenharia de prompt que se chama memory buffer. É um conceito, que é janela de memória, né? É a sensação de perder um amigo. Exatamente. Né? E fica uma escrita, obviamente, sem alma, como a gente já viu. Então, gente, hoje, o que, que a gente recomenda? É você ir para um passo além. O passo além, obviamente, você já entendeu que não é prompt, mas também não são GPTs e gems que alguém criou e alguém comprou e está te dando acesso para você para você usar. Porque não dialoga com a sua advocacia, não dialoga com você. Pensa só, você precisa comprar um terno. Você tem que tomar uma decisão. Decisão um, você vai no shopping e compra o terno. Decisão 2, você vai no alfaiate e o terno é feito para você. As duas opções você vai ter terno. Só que na opção um, você ir no shopping, você tem que se contentar com os tamanhos do shopping. Na opção 2, o tamanho é você. Então o que acontece hoje? Tem um monte de gente que fica atrás de GPT e GEM, só que você tem que saber que o que você está recebendo é um terno do shopping. Ele não é ajustável a você. Tá claro? Então, esse é um problema muito sério. São feitos para todo mundo. Precisam funcionar em escala. Então, quando o cara cria um GPT ou um Gem, ele faz uma coisa que se chama média. A média dos meus usuários vai querer isso. Só que você precisa de algo específico para você. Evitam posições fortes. Geralmente, pelo fato de estarem na média, ele não vai muito para os extremos. Evita escolha arriscada, porque ele também está na média. Ele nivela por baixo. É o usuário mais trivial. Eu não conheço um exemplo de GPT ou GEM genérico que tenha a profundidade necessária para um advogado. Eu conheço coisas que são até melhorzinhas do que usar só prompt, né? E treinado na habilidade, mas não no conteúdo. Então o cara te entrega um GPT que faz peça, mas e a peça do jeito que você faz? Entendeu a diferença? Resultado, né? Já viu que prompt não rola e GPT genérico também não. Texto correto, mas vazio, não é você. Escrita sem alma, esforço absurdo de revisão, né? Serve para muita gente, mas não personaliza para ninguém.
Sabe, aquela coisa, serve para todo mundo, mas não serve para ninguém, né? Então, o que fazer para IA escrever como você? Não vamos para prompt e não vamos para terno de shopping. A gente vai criar clones personalizados. Para criar clone personalizado, entende o seguinte. Ó, agora a gente vai entrar numa parte, pessoal, presta atenção aqui, muito técnica da nossa aula. Muito técnica. Então, presta atenção aqui, porque de fato é diferente, tá? Olha só, isso daqui, quando a pessoa quer que eu faça um clone, a primeira coisa que eu falo para ela, antes da gente ter a reunião, é ela preencher isso aqui. Isso daqui é um documento de 8 páginas. Por que que eu estou te mostrando isso? Para você entender uma coisa, que quando a gente fala de criação de clone, olha o tamanho disso. Não é um GPTzinho criado em 1 minuto, com meia dúzia de petição inicial que você escreveu, não. Palavras proibidas, palavras que usa muito, tá vendo? Regras de verdade, para ele não alucinar. Quais leis e jurisprudências são mais relevantes, mais estratégicas, porque a gente cria muito clone para advogados que estão atuando em teses jurídicas específicas. Então eles já querem um negócio super expert. Olha aqui, ó, você tem que fazer pergunta antes de responder, tema proibido, tema sensível, né? Respostas padrão ouro. Eu tô te mostrando isso para você, ó, critério de qualidade, para você já entender que criação de clone não é uma coisa de 1 minuto, tá? É algo extremamente sofisticado e só pode criar clone quem é engenheiro de prompt. O clone ele tem um desempenho muito superior ao GPT e Gen que você pega na internet, que tem um desempenho muito superior ao prompt. Quais são as características do clone? Quando você vai criar um clone, essas são as propriedades que você tem que buscar quando você cria esse clone. Assertividade. O clone tem que ser assertivo na missão que ele teve estabelecida para você. Vamos supor, ó, esse clone aqui é só para identificar, desenvolver e criar peças para a tese XYZ sobre direito médico e da saúde. Então, a assertividade, ok? Outra coisa, precisão. Um clone ultra preciso, que ele sabe o que ele precisa entregar. Pensa comigo, olha só, eu chego e falo assim, deixa eu ver aqui, ó. Eu chego pro Claudinei, tá aqui conosco. Aí eu chego, ô Claudinei, me ajuda aqui com um negócio. Cara, é o seguinte, vou viajar para Europa. Você pode fazer o meu roteiro de viagem? Aí o Claudinei vai chegar e vai falar para mim, pô, Felipe, claro que eu faço. Conta comigo. Só que aí o Claudinei vai falar, só que não dá para fazer desse jeito não, Felipe. Aí eu vou falar, por que, Claudinei? Europa são trocentos países. Quais são as cidades que você vai? Quanto tempo você vai ficar? Não dá certo, Felipe. Então, das duas, uma. Ou o Claudinei vai falar que não rola, porque ele precisa de mais informação, ou o Claudinei vai o quê? Alucinar. O Claudinei vai fazer lá, vai escolher umas cidades, tipo Londres, Barcelona, Madrid, e vai fazer o roteiro. Opção um é a opção humana. O Claudinei vai falar comigo, ô Felipe, não rola. Opção 2 é a opção do uso de GPT genérico ou de prompt genérico. Por quê? Olha esse aqui que eu vou te mostrar. Isso daqui foi um paper, um artigo científico, publicado pela equipe do OpenAI, ChatGPT, tá, gente? Olha só o título desse artigo. Você pode ler, ele está na internet. Por que os modelos de linguagem alucinam? Vários, vários motivos, tá? Tá aqui, tem equação matemática. Eu não vou te explicar o paper todo, porque a gente vai fugir da aula. Mas, o maior problema.
a pessoa não tem assertividade e precisão, ou ela tem assertividade e precisão, mas ela está usando prompts ruins para isso. Tá aqui, ó. Tá aqui. Modelos pobres, pobres no sentido de funcionar pouco. Problema de pós-treino, né? Tá tudo aqui, gente. Tudo aqui, tá bom? Então, precisão. Outra coisa, o clone tem que ter qualidade. Qual é o padrão de qualidade? Quem aqui já gerou uma petição numa IA genérica e falou assim, poxa, ficou legal, mas eu acho que podia ter mais qualidade. Por quê? Porque a IA não foi apresentada a um padrão de qualidade. Uma escrita com alma, óbvio, né? E quem é a alma? A tua alma, né? A tua alma. E te entende melhor do que você. Isso é muito legal quando você cria um clone, né? Isso daqui é um exemplo de clone. É o clone do Felipe. Eu clonei eu mesmo. Isso é muito massa, gente. Por quê? Porque, cara, às vezes o clone fala que realmente eu acho isso, mas eu falaria talvez de um jeito pior do que o clone. Não é de um jeito diferente do clone, é um jeito pior do que o clone. Então o clone vira um doutor em você. Isso para escritório grande é top. Porque você elimina aquela coisa de ficar treinando toda hora as pessoas. Às vezes o escritório tem muita rotatividade também. Por quê? Porque o clone é você. Então, isso é muito incrível, muito incrível. E aí, superada essa questão das características do clone, ele precisa ter uma identidade intelectual. Pensa aqui comigo. Você tem que treinar ele em como você argumenta, o que que você aceita, o que que você rejeita. Não é só moralmente, não. A gente está falando como advogado, né? Os seus pressupostos, um clone para um advogado trabalhista de reclamante, ele tem pressupostos diferentes de um clone advogado trabalhista de reclamado. Aí tá a gente na internet aí pegando o GPTzinho genérico que quais são os pressupostos dele? Ninguém sabe, porque nem existe pressuposto. Os limites, limites éticos, profissionais, limite de publicidade na OAB. Eu já cansei de ver gente pegando prompt e GPT genérico de marketing jurídico e negócio falando coisas que não são coerentes com o código de ética da OAB. Porque o cara pegou um GPTzinho que ele gerou em um segundo e entregou. O seu vocabulário. Então, isso daqui, gente, compõe a identidade intelectual do seu clone. E isso tem que ser treinado, né? Naquele documento que eu te mostrei, né? Vocês que vão contratar a nossa consultoria de clone, tá? Eu vou mandar o link para vocês daqui a pouco, para quem quiser que a gente crie o clone, né? Você pode criar, mas para quem quiser que a gente crie o clone para o seu escritório de advocacia, para a sua advocacia, a gente tem esse serviço e é muito top. Uma outra coisa também importante é o padrão de decisão do clone. Como ele decide, como ele sugere, entendeu? Qual é o padrão de decisão do clone? Como que você escolhe as referências? O clone tem que se ater mais ao quê? A jurisprudência do STF, a jurisprudência local, a toda a jurisprudência. Ele tem que observar o marco temporal, ele tem que pré-questionar. É o padrão de decisão. Quando que você aprofunda em algo? Por exemplo, cara, geralmente quando eu aprofundo na questão técnica do ponto do trabalhador, isso tende a produzir um melhor resultado nos meus argumentos. Quando que você simplifica? Quando que você é um pouco mais rápido? Quando que você critica e quando você silencia? Então, o padrão de decisão é importante, porque os GPTs genéricos, eles não sabem como decidir por você, para que você só revise, obviamente, a decisão. Ele, no máximo, decide para você e decide mal. Entendeu? Então, essa é a diferença. Vamos lá. Regras de exclusão é outro componente que tem que estar no seu clone jurídico. O que ele não deve escrever, entendeu? Então, se você é advogado
de reclamante, ele não pode escrever pró-reclamado. Né? Óbvio que eu estou aqui fazendo uma caricatura, ok? Mas é só para te ajudar a analisar. Se você é um advogado de empresa, ele não pode escrever pró-consumidor, entendeu? Então, a própria natureza da exclusão importa. O que evitar? O que evitar? A gente sabe que isso é muito importante para a questão de produção de prova, desde o novo CPC, que a produção de provas é muito mais dinâmica. Então, às vezes, você precisa saber o que evitar em termos de produção de prova, como contestar um pedido de prova. O que nunca fazer? Por exemplo, inventar? Por exemplo, pegar jurisprudência contrária? Por exemplo, usar um artigo que foi revogado? Tá vendo? E o que descaracteriza o seu texto? Quais são as suas marcas? Olha só, isso tudo aqui é decisão essencial de criação de clone. Por isso que não se cria em um minuto. A gente, quando vai criar clone, primeiro passo, a gente lê o seu formulário. Segundo passo, a gente senta contigo e a gente faz uma entrevista contigo. A gente faz uma entrevista, a gente analisa, a gente te disseca, no bom sentido de dissecar. E terceiro passo, sabe o que a gente faz? A gente analisa documentos importantes para você. Depois a gente cria o clone. Olha a diferença de promptzinho, mimite. Não faz sentido para quem é advogado, né? Que precisa de algo muito mais assertivo. Que um clone então vai fazer se um clone bem treinado? Ele vai gerar um estilo consistente, ele vai entender o seu contexto, vai tomar decisões como se você estivesse tomando. É claro, você tem que revisar, né? Mas você vai sentir que ele é muito mais coerente. Ele escreve com identidade, com alma. Ele reduz o retrabalho absurdamente. Tem gente que fica nessa, né? Eu vejo isso muito aqui na internet. Ah, eu quero aprender a escrever petição com IA. Ai, me ensina aqui. Qual é o prompt? Retrabalho é absurdo. E acelera sem perder a autoria, né? Acelera sem perder a autoria. Isso daqui é algo que é muito poderoso para advogado. Autoria, autoralidade. Porque o cliente hoje não é bobo. Ele usa chat GPT. Poxa, se eu sou capaz de gerar uma peça aqui no chat GPT, eu que não tenho conhecimento técnico, que é meio que parecida com a do meu advogado, cara, eu, entendeu? Antes era mais complicado do cliente aferir se o advogado era bom. Não estou dizendo que era impossível, era um pouco mais complicado, ele tinha que ter um pouco mais de farejador para saber. Hoje, cara, tá aqui, a peça é tão superficial quanto. Cadê a autoralidade do meu advogado? Eu contratei um serviço técnico. Parece que eu estou contratando um chat GPT ambulante. E aí, sabe qual é o problema? Qual o melhor marketing que existe? Vocês já aprenderam aí de marketing jurídico. Qual é o melhor marketing que existe? Lição, regra número um de marketing para captação de clientes. É o que se chama de marketing em bola de neve. Um cliente que indica outro cliente, que indica outro cliente, que te indica outro cliente. É a bola de neve. Então, quando você tem um cliente que hoje pode auditar com o chat GPT gratuito que aquilo que você entrega é muito parecido com o que um chat GPT gratuito entrega, ele não vai te indicar para ninguém. Estamos gemando junto, gente? Tem que ter um clone. Tem que ter. Agora, tem tipos de clone. Vocês já são familiarizados com esses tipos de clone? Vou mostrar para vocês. Ó. Existe o primeiro clone, que é o clone pessoal. O que é o clone pessoal? Geralmente, inclusive, é o que mais a gente faz como serviço para os advogados, né? Clone pessoal. É o clone de você. É isso aqui, ó. Clone Felipe Ascencio. Ele pensa como eu, fala como eu.
Testei até com a minha esposa, entendeu? Testei com os meus funcionários. Então, isso daqui é o clone pessoal. Ele pensa como você. Existe o clone de alguém. O que é o clone de alguém? É uma outra pessoa. Você vai clonar alguém. Isso tudo é ético, tá, gente? Eu não tô falando clonar alguém, quebrar estilo bancário, nada disso não, tá? Com, obviamente, os materiais que existem sobre a pessoa. Por exemplo, existe um grande teórico chamado David Ausubel. Isso daqui é clone real, tá, gente? E a gente criou o Ausubel para a pessoa. A gente criou o Ausubel completo aqui. Então a pessoa, ela conversa com o clone como se fosse o Ausubel. Teorias, conceitos, como que o Ausubel analisaria situações cotidianas e tudo isso. Então esse é o segundo tipo, clonei outra pessoa, né? No caso dos advogados, tem alguns advogados que têm uma atuação muito nichada. Por exemplo, a gente tem um advogado que é de direito marítimo. Então, ele atua basicamente no tribunal marítimo, né? E aí ele pediu para gerar um clone de alguém, mas o alguém não é um juiz, né? O alguém é uma instituição. Então, aqui dentro do clone de alguém, não necessariamente será uma pessoa, pode ser uma instituição também. Existe o clone explicador. Clone explicador. O que ele faz? Ele é uma biblioteca viva. Olha só um exemplo. Clone explicador de direito constitucional. Como que ele é treinado? Ele é treinado em autores de direito constitucional, em teorias do direito constitucional, em casos do direito constitucional. E ele geralmente é utilizado principalmente pelos advogados que querem ensinar mais a equipe. Por exemplo, o cara chega e fala: Poxa, a gente é um escritório de criminal, está recebendo um monte de estagiário novo. Eu quero disponibilizar um clone explicador para ele aprender mais sobre a matéria criminal do jeito que a gente aborda. Então, o explicador. Olha as ênfases como são diferentes, tá vendo? E por último, o clone funcionário, que é o que eu mais gosto particularmente. Tá? Então, Felipe, qual que você mais curte? É o clone funcionário. E qual é o que geralmente os advogados também contratam bastante? O clone advogado. O clone funcionário. O próprio nome diz, ele executa tarefas. Ele é um funcionário. Né? Então, um exemplo aqui é um funcionário redator de petições iniciais. Em que aqui ó, ele sabe muito do estilo de escrito do advogado, no caso aqui o advogado sou eu. Ele sabe muito também das minhas estratégias argumentativas, ele sabe muito das tendências, e aí ele funciona para gerar minhas petições iniciais. Tá vendo? Olha as ênfases diferentes. Olha a lógica diferente. Então, quando você vai criar um clone, você precisa decidir essa tipologia, sabe? Essa tipologia. Vou até subir aqui, fica até mais didático. Essa tipologia de clone. Porque hoje o que eu vejo é o seguinte: as pessoas querem gerar. Aí pega GPT. O GPT é o quê? Ele é pessoal, é de alguém, explicador, funcionário, ou ele não é nada. Essas ênfases vão se perdendo. E aí todo o trabalho que era para te transformar em alguém mais eficiente na sua advocacia fica um negócio complicado. Então, você pode criar isso sozinho. Estou te mostrando aqui. Tá? Esses são os critérios, essas são as abordagens, esse é o processo decisório. Mas não compensa criar sozinho. Né? Porque criar o clone existe mapeamento cognitivo. Você tem que fazer um mapeamento cognitivo. Isso é usado com IA, tá, gente? Você analisa o cérebro trino da pessoa, reptiliano, límbico e neocórtex. Então, o mapeamento cognitivo, ele é mais desafiador quando eu vou fazer um mapeamento cognitivo de mim mesmo. Tanto é que até os psicólogos têm que fazer terapia, não é essa a recomendação? Por quê? Porque o psicólogo, por mais que ele tenha conhecimento técnico, ele não consegue fazer um mapeamento dele mesmo. Ele precisa de um outro terapeuta para isso. Então, aqui é a mesma lógica.
É muito complicado para a gente fazer o mapeamento da gente mesmo. A gente pode fazer, mas quais são os seus vícios? Quais são os seus jeitos, os seus caguetes? Geralmente a pessoa ela acentua as virtudes e esquece das insuficiências. Criar o clone exige decisões técnicas, exige muito teste mesmo de funcionamento, teste de engenharia de prompt. Existe ajuste fino, né? E o ajuste fino tem que ser feito na linguagem da IA, né? Se eu chego para a IA e falo assim, eu preciso que você melhore o seu chain of thought. Isso é um conceito de engenharia de prompt. A pessoa que está olhando de fora, ela não sabe o que é isso. Então, o ajuste fino pressupõe você falar no idioma da IA. Né? O entendimento profundo de IA, que hoje, convenhamos também, né, gente? Você é advogado, você vai parar a tua vida para ficar fazendo clone? Já tem cliente para atender, tem audiência para fazer, tem reclamação, tem boleto para pagar, tem funcionário saindo, tem funcionário entrando. Aí fica a galera na internet falando assim: faça o meu curso de chat GPT para advogado que eu vou te ensinar a usar o chat GPT. Você tem esse tempo de ficar usando, criando prompt, ficar criando GPTzinho? Geralmente os advogados não têm esse tempo. Estão muito preocupados em ganhar dinheiro, em aumentar a cartela de cliente. Só que na internet, como hoje os gurus de IA para advogados da internet não criam IAs, eles são usuários de IAs, o ganha-pão deles é o seguinte, ó. Eu te ensino a usar. E ele te ensina, duvido que ele chegue nesse nível aqui, ó. Ele te ensina isso aqui, ó, no máximo. Assertividade e precisão. Ele não te ensina nem o resto. E aí você fica com a conta e só perdeu tempo. Para mim não faz sentido o advogado ficar fazendo curso de usar IA. Para mim faz sentido ele cuidar da vida dele sendo advogado. E aí ele usa uma IA que é treinada para o que ele precisa, né? Mas isso daí é só a minha opinião, eu posso estar errado, tá? Mas eu não acredito, e eu só faço na minha vida o que eu acredito. Porque o que eu mais vejo é isso aqui, ó. O cara gasta 15, tem mentoria de 15 mil para aprender a usar IA, gente. Aí quando o cara termina a mentoria, a IA já mudou. Não faz menor sentido. Clones rasos, né? Clone, sabor clone, né? Não tem essa piada aí no Brasil? Esse meme. Sabor clone, tá? Sabor clone. Excesso de instruções, porque o cara quer criar o clone, ele gera um mega prompt que não funciona, porque não se trata de prompt, se trata de mapeamento cognitivo, identidade intelectual. Quem cria clone tem que ser muito mais parecido com um pesquisador que sabe de IA do que com um advogado que sabe de IA. Conflito de regras, a pessoa não sabe criar regras harmônicas, né? Então gera, diz assim, ó, considere a jurisprudência atual, mas ele esquece que a temática é muito nova, então não tem jurisprudência atual, ele tem que usar jurisprudência também mais antiga. Só que ele não faz essa análise de regras e gera muita inconsistência, obviamente, né? Tá claro isso? Então, crie seu clone, se você desejar, mas e vão colocando perguntas, tá, pessoal? Que eu vou responder todas as perguntas. Mas antes de eu responder as perguntas, deixa eu te fazer um convite aqui, tá? E eu espero que você aceite esse convite agora ao vivo, tá? Pra gente começar o seu pós-carnaval de uma maneira diferente. Me dá mais 2 minutinhos aqui. Dá mais 2 minutinhos. Convite que eu quero te fazer é para você deixar que eu crie o seu clone. Eu não estou te chamando para um curso, eu não estou te vendendo uma IA, eu não estou te vendendo um GPT, eu não estou te entregando prompt nenhum. Sou eu trabalhando para você. Eu, Felipe, tenho hoje 19 inteligências artificiais e eu já criei mais de 1.000 clones. E eu quero criar para você. Temos diversos clientes da advocacia. E eu quero fazer isso para você. Você que entendeu, poxa, Felipe, eu posso fazer isso? Posso. É só pegar isso daqui, as identidades, não sei o que, eu faço. Mas
Faz para mim aí. Eu só quero sentar contigo, eu quero te falar o que eu quero, eu te mando aqui as minhas coisas. E você faz esse trabalho de pesquisador. E você faz esse trabalho de mapeamento cognitivo. E você faz o clone para mim. Eu não estou falando de te entregar um GPTzinho genérico. Eu estou falando de entregar algo que pensa como você, decide como você e atua como você, na melhor performance possível. Então, eu estou te convidando aqui para uma consultoria cujo resultado é o seu clone. E é muito legal o super clone. Gente, é um serviço, tá? Não é cursinho, você não vai precisar assistir aula, tá? Você não vai precisar parar sua vida. Continue sendo advogado. Vou analisar a sua necessidade, vou fazer reunião, vou planejar clone, clone completo, vou elaborar o clone, vou testar o clone. Depois que eu fizer todos os testes de qualidade que eu compreendo adequados, eu ainda vou te mandar para você testar o clone à vontade também. Então, eu não testo o clone somente, você também testa. E vou fazer manutenção do clone para você. Porque quando você testar, você vai falar, queria que fosse isso, queria que fosse aquilo, queria que fizesse desse jeito, daquele jeito. Ah, eu acho que essa parte daqui não tá igual a mim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Cara, você fala o que você quiser. É uma consultoria. Não é uma venda de GPTzinho de quinta categoria. Então, esse período de teste clone, você vai me pedir à vontade um monte de coisa. E eu vou fazer a manutenção do clone. Não é você quem faz a manutenção do clone, sou eu. Então, eu te entrego a obra e ainda faço manutenção na obra. Para você se preocupar, mais uma vez, me desculpa, em ser advogado. E não em ficar virando engenheiro de prompt. Que no final das contas, você devia estar focado em conseguir mais cliente, né? Então, como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar o link aqui do Superclone para você. Você vai adquirir o Superclone agora. A gente já vai agendar sua reunião o mais rápido possível e você vai receber seu clone. Simples assim. O que é complexo é fazer o clone, mas isso daí você vai deixar comigo, tá bom? Então você que quer dar esse passo agora, você pode apontar a câmera para o QR Code ou entrar em superapps.website/superclone-adv. É um serviço específico para a advocacia, tá bom? E eu também vou colocar aqui no chat para facilitar a sua vida. Coloquei aqui no chat e você pode dar esse passo agora ao vivo, tá bom? Se você entrar agora, nós temos uma condição, um presente especial para você. Primeiro que você vai ter acesso vitalício ao Superclone. O nosso serviço de clone é um serviço com anualidade. Isso quer dizer o seguinte: quando você contrata, ao longo do ano você tem acesso. Depois de 365 dias você renova o acesso. Então você tem que pagar uma assinatura para manter o seu clone no ar. Mas nós queremos te entregar o acesso vitalício sem você pagar uma assinatura. O clone é seu. Então não tem assinatura. Isso é um primeiro benefício que a gente vai fazer para você que vai entrar aqui conosco, você que está aqui nesse encontro, tá? Você pode deixar para depois? Pode, mas é claro que a gente não vai manter esse benefício porque é muito mais vantajoso para a gente ser uma assinatura, né? Segundo, você vai ter acesso vitalício ao nosso AI Legal Club. O nosso AI Legal Club também é uma assinatura anual e você vai ter acesso vitalício a ele. O que tem no AI Legal Club? Diversas estratégias de uso de inteligência artificial. Estratégia prática. Como usar a inteligência artificial para conseguir mais clientes? Como usar a inteligência artificial para tráfego? Como usar a inteligência artificial para petição, para contestação, para recurso? Mas tudo prático, com mapa mental, com pegar e aplicar. Não são coisas viajantes, você precisa gastar 20 horas, 50 horas. Treinamentos que você vai consumir de acordo com a sua necessidade. E o que é mais legal, o AI Legal Club, ele sempre tem coisa nova. É a nossa melhor assinatura
de treinamentos de IA, porque você tem algo sob medida que encaixa na sua rotina e algo prático. E você vai receber acesso vitalício. Então, só isso aqui já é uma economia que vale mais do que o próprio serviço que você está contratando agora. Então, entra agora. Você vai receber no AI Legal Club treinamento de ferramentas, aulas aceleradoras, você vai receber Legal Prompts, Legal Guides para o seu dia a dia, que você já aprendeu que para coisas robustas você precisa de clone, certificado, atualizações mensais, inclusive cupom de desconto para diversas IAs que nós temos. Aponta a câmera para o QR Code ou entre superapps.website/superclone-adv e dê esse passo agora. Seu clone já vai estar pronto aí na próxima semana, tá? A gente marca a reunião, você preenche o formulário, eu entendo a loja, você me manda as coisas que você entende relevante para eu estudar sobre você e entender sobre você, e você recebe o seu clone o mais rápido possível. Beleza, galera? Gostaram da aula? Gostaram da aula? Manda aqui agora as perguntas, tá? Eu vi que algumas pessoas já mandaram perguntas. Manda suas perguntas, tá? Esse é o momento de você perguntar, esse é o momento se tem alguma pulga atrás da orelha. Ah, não sei se é para mim. Pergunta agora, tá? O que eu acho é o seguinte, isso daí se perdeu um pouco para algumas advocacias, né? Mas quando eu virei advogado, lá em 2007, isso daí era muito frequente na advocacia. Timesheet. Quem é que já trabalhou por timesheet aí? Planilha de tempo, que depois você cobra do cliente por tempo. Alguns advogados ainda usam, mas eu sinto que está caindo muito. Por quê? Porque a própria IA, ela tá fazendo com que o trabalho do advogado seja mais fácil e mais rápido, especialmente se ele usa um clone. Mas o que eu sinto é que os advogados estão trabalhando cada vez menos com mais timesheet. E sabe o que eles estão agora começando a cobrar? Não sei se o escritório já está fazendo isso. Eu vejo isso muito aqui nos Estados Unidos. E cada vez mais eu estou fazendo consultoria para isso no Brasil. É o quê? Profit sheet. Sheet é folha, profit é lucro. É quanto que eu tenho de lucro com cada cliente. Aí alguns poderiam dizer, calma aí, não faz sentido. Felipe, porque a gente está falando de trabalho, o cliente já contratou. Então o que você está falando não faz sentido algum. Porque antes era timesheet. Então, o que eu trabalhei, eu cobro do cliente lá. Eu trabalhei 10 horas, eu cobro 10 horas. Agora você está falando de profit sheet, não faz sentido porque o cliente já me pagou. Não estou entendendo. Pega aqui. É quanto que eu deixo de gastar de tempo para um cliente. Pegou essa? Isso é o meu lucro. O meu lucro é baseado em quanto eu deixo de gastar de tempo para o cliente. Pensa comigo. Antes, para entregar uma inicial, vou dar um exemplo tosco. Antes, para entregar uma inicial, vamos supor, o cara precisava de 5 horas. Time sheet dele, 5 horas. Se ele cobrasse R$ 100 do cliente, vamos supor no exemplo aqui R$ 500. Esse é o time sheet dele. Hoje é o Profit Sheet. Então, eu consigo entregar uma inicial que pensa como eu, fala como eu, que escreve como eu, tudo como eu, em 3 minutos. Quanto que eu estou ganhando, então, comparado com antes? Eu estou ganhando 497, R$ 490. Porque antes eu ia demorar 5 horas. Só isso é o Profit Sheet. É quanto que eu estou ganhando de tempo. Tempo equivalente a dinheiro, times money. O americano pensa muito sim, o advogado americano. Então, quando você ganha tempo, você está ganhando mais profit sheet, porque sobra tempo para você ter mais clientes, atender mais pessoas, tirar férias. Aí você faz o que quiser com o seu profit sheet. Entendeu, gente? Essa mentalidade você não vê em muitos lugares, porque é uma mentalidade ainda muito artesanal da advocacia, né? O que acha do RAG? É legal, legal, mas a gente aqui usa as nossas próprias soluções tecnológicas dentro da empresa.
Nunca nem eu tinha ouvido falar. Adorei esse funcionário. Funcionário é muito legal, né? Mais legal do que isso, sou eu ser o seu funcionário e criar um funcionário para você. Muito complexo no meu entendimento. É complexo. Eu poderia chegar para você e falar assim, gente, criar clone. Vamos aqui abrir o chat GPT a 1 minuto. É o que os outros que não sabem criar IA te ensinam, entendeu? Mas a minha empresa, ela existe desde 2014, aliás, 2012 por um motivo, a gente entrega resultado. E eu não estou aqui tentando te vender mais um curso. Eu estou aqui falando, deixa comigo que eu mato no peito e crio para você. Deixa a complexidade comigo. Continue sendo advogado, né? É mais ou menos o seguinte, a gente está em plena era do computador, aí tem um monte de gente na internet querendo te ensinar um curso de máquina de escrever, sabe? Não faz sentido. Aprenda a usar a IA. Esse clone ele é lançado na Persona. Não entendi a pergunta. Se você puder refazer a pergunta aí que eu não entendi bem. Esse clone ele é lançado na Persona. Ele é feito de acordo com o que você quer. Pode ser você, pode ser uma instituição, pode ser uma outra pessoa, tá bom? Eu uso Minuta IA e vejo que caiu bastante a escrita dela. Eu não sou usuário dela para saber, né? Mas o que eu te garanto é que se você tem um clone, é muito incomum de uma IA genérica ter mais qualidade. Porque o clone é treinado, lembra que eu mostrei aqui no mapa mental, no conteúdo e na habilidade. Então é diferente. Esse clone pode ser adaptado às petições, pareceres e recursos do Ministério Público, já que sou analista jurídico? Sim, tá? A gente tem alguns clientes nossos que são das outras instituições jurídicas, Poder Judiciário, Ministério Público. A gente tem um defensor também, entrou recentemente, mas a gente tem alguns aí do MP e do Judiciário, sim. Nós temos também da Polícia, né? Polícia Civil, tá? Então, sim, a gente pode fazer, não tem nenhum problema. É só você entrar e aí você preenche o formulário e a gente faz o mesmo processo para você, tá bom? Aliás, temos agora uma desembargadora também, tá? Eu não falo os nomes, obviamente, por uma questão de confidencialidade. Estou prestando a consultoria. Vocês, como advogados, vocês sabem disso, né? Beleza, gente? Tô liberado? Mais perguntas? Aliás, essa desembargadora, ela é de uma câmara criminal e aí são matérias muito diferentes, né? E aí a gente está fazendo um clone para cada matéria dela, sabe? Tá sendo muito massa. Fechou, pessoal? E aí? Eu quero te convidar a uma reflexão, você que ainda não entrou. Primeiro, você pode entrar depois, mas essas condições que você escutou aqui, elas não estarão mais presentes. Ainda assim vai valer a pena. Só que vale mais a pena agora, né? E uma outra coisa, pensa no seu tempo. Eu sei que assim, você não me perguntou nada sobre isso, mas eu te sugiro focar o seu tempo em ser advogado e deixa que a gente cuida do resto. E quanto você foca o seu tempo sendo advogado, na sua arte, na sua profissão, você consegue mais clientes, mais qualidade de vida e tudo mais. Eu discordo de você parar a sua vida para ficar 50 horas assistindo alguém te ensinar sobre IA, tá? Com todo respeito a quem pensa diferente. Então dê esse passo agora e a gente se encontra do outro lado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.